Obrigado, Thiago. Valeu, mano. 1 minuto e 45 segundos. Quer vir do corte? Quer vir pra você lacrar aí? Dá tempo pra você lacrar. Quer vir não? Lacrador é foda, hein? E aí, maninho? Pô, mano, se a gente vai virar amigo, hein? Pode. Não. Pelo menos aprende, tá ligado? A lacrar. Porque assim, eu achei até engraçado na hora que vocês estavam conversando sobre o conceito dos cristãos do céu, que não vamos sentir fome, não vamos sentir frio, não vamos sentir dores. Vou passar aqui o Cássio. De... Vou passar o Cássio aqui também. Que o céu é igual ao conceito dos cristãos de comunismo. Certo. Intervalinho de 5 minutos, banheiro, água. Vai lá mijar pra lacrar mais, hein, maninho? Vai lá soltar a vinha pra lacrar mais, hein? Minha quinta afirmação é que a igreja cristã não é um local seguro para crianças e hoje em dia virou um negócio lucrativo / palanque político. E essa afirmação minha é baseada no que a gente vê todos os dias de pastores sendo acusados de pedofilia, padres sendo acusados de pedofilia e a questão do palanque político também a gente sempre, não precisa nem explicar muito, né? Quem acompanhou a ascensão do bolsonarismo sabe do que eu tô falando. Guarda meu celular aqui. E aí, maninho? Prazer, Lucas. Beleza? Lucas? O Isso. nome do meu irmão. Eu discordo completamente da sua informação. Das três? Das três, sim. Primeiro é que você falou que as crianças é um lugar inseguro para as crianças das igrejas, né? Cara, existem problemas em todas as esferas da sociedade. Escola, hospitais, na igreja. Não, olha, eu vou te falar um negócio. Eu trabalho em escola. Trabalho em creche, pra falar a verdade. Educação básica. E quando eu vejo alguma coisa errada no noticiário, criança foi negligenciada X, criança não sei o que. Quando você vê dentro da matéria, é uma creche particular. Pode acontecer em uma escola pública? Pode, mas muitas pessoas não estão preparadas para isso. A escola pública é melhor do que a escola particular, pelo menos a educação básica, no sentido de proteger o seu filho. Porque a cobra comendo o cu de cobra. Porque se alguém do meu lado fizer uma coisa errada, assim como ninguém vai deixar eu fazer uma coisa errada sem fazer uma denúncia, eu também não vou deixar. Eu não vou trabalhar com alguém que maltrata uma criança. E nenhum adulto fica sozinho com uma criança por muito tempo. Porque não existe isso. Falta funcionário, então é mais fácil um adulto ficar com milhares de crianças do que ficar com uma criança só. Não faz sentido pra mim você levar esse critério a fio, porque é a mesma coisa que eu falo assim, os hospitais não são seguros para as pessoas porque as pessoas morrem dentro do hospital. Não, mas é diferente, né? Não é diferente. Não é diferente. Por quê? Se for pensar na questão do convênio médico, né? Alta médica, a morte também é alta médica, sim, né? Eu mesmo morria de medo do meu filho nascer em um hospital. Eu não queria episiotomia, eu não queria ocitocina artificial, eu não queria violência obstétrica. Então, assim, quando eu falei isso pra médica do meu pré-natal, ela ficou putíssima. Você sabe que na casa de parto não tem médica? Eu sabia, sim. E é por isso que eu quero que meu filho nasça numa casa de parto, pra não ter medicalização. Então, dependendo da sua visão de mundo, dá pra encaixar isso daí também. Dá pra encaixar que você não queira ir pra um lugar porque é mais fácil de você morrer. Então, ser abusada na igreja é uma realidade. Não, beleza. Nas Assim, escolas acontece bullying, tá acontece atentado. Então as escolas é um ambiente inseguro para as crianças? Não nesse sentido. Ué, como assim, pô? Não, cara. Como assim? Não, Que isso é afro, pô? não, Você não jogou argumento nenhum, você falou não. Meu amigo, crianças são abusadas na igreja, a igreja esconde isso. O Vaticano escondeu isso. Tem uma página chamada Brasil Like, você que tá em casa, eles postam todos os dias alguma... Não, então você tá negando a realidade. Você tá falando que crianças não são abusadas na igreja, que isso é minoria. Isso é minoria. Não é minoria. O Vaticano é minoria agora, galera. O Vaticano é minoria. O Vaticano quer a representação da igreja. Em sua maioria, oferece trabalho social. Você comparou uma pessoa ser abusada na igreja não ser um lugar seguro com uma pessoa morrendo no hospital? Qual é a questão? A questão não é essa. Não, mas você levou essa questão, pô. Não, sim, porque acontece negligência dentro do hospital, acontece negligência dentro das escolas, acontece negligência dentro das igrejas. Isso não torna, mas dentro das igrejas é uma negligência isso não torna criança, a igreja, né, as escolas, o hospital, algo nefasto. Sim, tem que ser combatido. De forma direta. Mas não é combatido. É sim, porque, existe... Não é combatido, a pessoa simplesmente troca de lugar, vai congregar em outra cidade e... Violência doméstica não é combate lá dentro, tá ligado? Maio Laranja, que é das igrejas adventistas, que elas criam mecanismo de combate ao abuso infantil. Porque... Meu amigo pastor Jonas, que é o pastor... Não. Você não quer que eu dê exemplo das pessoas da mesma religião que você que estão pregando aí? Ele falou abertamente, olha a frase que ele falou. Ele falou abertamente essa frase. Algumas crianças que são violentadas sexualmente têm culpa na violência. Eu discordo. O pastor Jonas Felício Pimentel, líder da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé em Goiânia, declarou durante um culto que em alguns casos crianças têm culpa ou participação no que lhes aconteceu ao comentar um caso específico de uma criança de 5 anos abusada sexualmente por primos, sugerindo que ela deu lugar ao crime. Porra!
Vamos partir daí? Não, óbvio, que bom que discorda. Eu Ele sei representa que todos os problema. cristãos? Não, nem você representa todos. Não, ele representa... Não, então- nem você representa todos, nem Exatamente, ele. exatamente. Então Você tá pegando o você Gil, falar que não caso- concorda, tem um monte que concorda, um monte de gente falou aleluia, glória a Deus na igreja dele. Quanto? Um monte quanto? Eu sei Oh, que tem lá meu na Deus. igreja, dá pra Ó, filmar, a filmagem só pega ele. Ó, A isso filmagem é só uma pega falácia ele. pela maioria. O fato da maioria concordar com algo ou O não, Vaticano não quer dizer o absolutamente Vaticano nada. acobertou- Tendo em vista que no passado a maioria das Não, pessoas não, era a favor da não, escravidão. não, E a escravidão era certa, justa, ética? Não, e o Evidente cristianismo... De acordo com a Bíblia, sim, poxa. De acordo com a Bíblia, era sua propriedade, estava tudo certo. Não apoiou a escravidão. Durante o século XVIII, foi a Igreja Católica também que... Senhor Jesus, eu tomei uma loratadina aqui. E agora começou a fazer efeito. Aí meu olho tá cheio de água. Mas tem hora que não dá pra bloquear a tosse alérgica. O bagulho tá muito louco. distribuiu o plano feito contra a escravidão. Ah, mas depois de ganhar dinheiro pra caralho com a escravidão. Há registros de posicionamentos oficiais e iniciativas da Igreja Católica se posicionando contra a escravidão. Documentos papais condenaram abusos ligados à escravidão, especialmente de povos indígenas, e clérigos intelectuais publicaram textos de opúsculos críticos à escravidão em contextos locais. Assim, mas essa parte aqui, que eles condenaram a escravidão, foi depois de... Porra, tem enchido várias igrejas de ouro, até o talo, assim, né? Não tinha mais leite pra tirar dessa vaca magra. E aí, eles fazem esse posicionamento. Assim, como surgiu agora o nosso último papa, né? Nosso penúltimo papa, que era um camaradinha, né? Que fez lá uma afirmação sobre os homossexuais, que até o Reinaldo Azevedo ficou falando: esse não é meu papa, eu sou da Igreja Católica, mas não esse papa. Não, depois de institucionalizar a escravidão. Isso é história, mano. Não dá pra negar, pô. Isso é só história. Depois de ganhar dinheiro pra caralho, depois de usufruir de tudo, né? Agora de Não, tudo de inteiro. 14. Agora que Não, todo de tudo mundo, não, agora de de tudo todo... não. Mano, a Igreja De Católica tudo, a de Igreja tudo. Católica tinha escravos. A própria instituição Eu não tô tinha negando escravos. isso, eu não tô negando. Então, depois de Mas utilizar, quando utilizar todo o aparato que matou pessoas, escravizou pessoas, é fácil. Ah, não, gente, agora, galera, tô contra, hein? É nóis, mudei de ideia. Pô, depois que o mundo inteiro percebe. Devolver não devolve nada do que eles tiraram do trabalho de escravizados, né? Meu, pô, calma, né, gente? Não, É sim. errado. Aí, pô. Não, é errado a E escravidão. você entende Isso que é- as pessoas fala. lá não questionaram isso? Você entende que as pessoas lá podiam questionar a gente, mas Jesus. Mas não dá ele como foi a você favor de- simplificar, Jesus era a simplificar favor uma da instituição pessoa. que deu 2000 anos, cara. Você não tem como você simplificar isso. Então, mas tem como simplificar. Mas a Não história tem como- da instituição, não principalmente tem a Igreja como, Católica, não tem amigo, no como. mundo, Não tem como você é de simplificar, morte, não tem é de como. morte, Não tem tá como. ligado? Por exemplo, ó, O Vaticano acobertou um monte de casos, mano. Não, mentira. Ó, O quê? Mentira. Mentira. Ó, em 2018, Tem um o filme grande- sobre isso. Em Tem um 2019, filme o Papa inteiro sobre Francisco isso, convocou cara. uma cúpula global e admite falhas institucionais graves. Ele admitiu... Então, se até o Papa admitiu, exatamente, o Papa ele concorda admitiu, comigo, ele tu não não, passou mano. pano, mas ele não passou pano. Essa é a questão. Ele Ah, não, admitiu... agora, em que ano ele falou isso? 2019. Porra, precisou de 2019 anos pra galera Não, perceber. a questão não é essa, gente, a questão não é esse essa, tá a questão não é acontecendo aqui, a essa, gente tá a cobrindo, hein, questão galera? é Calma aí. essa. Então, claro que essa é a questão, pô. A minha afirmação é que não é um local seguro. Um Não, local não, que em não. 2019 foi que foi fazer. Temos falhas aqui, gente. Não. Os padres estão pegando Beleza, as crianças. então. Agora a gente achou legal falar só agora. Pô, Se eu, aí por exemplo, foda, né? um caso, pode ficar no fact check. Abuso dentro da Umbanda. Em Minas Gerais, um pai de santo de 50... Aí pra isso ele vai lá pesquisar um caso específico. É sempre assim, quando você não tem mais o que argumentar, você pega um caso específico, igual o Heron na primeira parte, que teve que falar do caso de uma psicóloga que era a favor da cura gay, né? Bem entre aspas. 54 anos, usava rituais de limpeza energética como pretexto A Umbanda começou esse caso aí? Igual a Igreja Católica? Eu não vi. E aí? Você viu? Você tá mostrando como é que Não, você não viu, a notícia. Você mas viu? Em Belo Horizonte, um investigador da Polícia Civil de 54 anos, que também atuava como pai santo em um terreiro de Umbanda, foi preso sob suspeita de crimes sexuais, incluindo violação sexual mediante fraude, importunação sexual, extorsão, ameaça e lesão corporal, cometidos no próprio local de culto. Ele foi afastado das funções tanto na corporação quanto no terreiro, enquanto as investigações continuam sob sigilo com apuração e devido processo legal. Membros não do vi. Pai de Santo. Membros da Membros do Pai de Santo, Não, Pai de Santo e membros da Umbanda ou do... Não, Candomblé. acobertaram. Eles Você se juntaram, os viu? líderes Você bandistas viu? se juntaram. Você viu? Não, eu não Essa sou dono de revolta. jornal, Não, meu você viu irmão. essa revolta? Aí você... Essa revolta. Você viu? Então Como? dá pra eu Sempre que simplificar você que tá as mulheres... mostrando. Pausa. da Umbanda- Fechou. Ruim, né? Ah, até que enfim. Até que Tá enfim. devagar, hein, pô. Prazer, me chamo Prazer. Júlia, tudo bem? Tiago, a sua afirmação diz, vamos começar pela primeira, de que as igrejas não são lugares seguros para criança. E eu queria te fazer uma pergunta. Que lugar você acha seguro para uma criança? Um lar que não tenha uma liderança, igual uma liderança de igreja tem, que tem o poder de fazer a pessoa ficar calada ou não em relação ao que ela sofre. Porque o que eu vi, além de abuso, né? Essa questão do abuso, tem a questão, por exemplo, da violência doméstica. O que eu vi na igreja, chegava uma mulher lá, na minha igreja, e vocês sabem o que isso acontece. E ela ia pro culto com o olho roxo. E o marido falava, não, a gente fez isso aqui brincando. O pastor, quando ia cuidar da situação, falava, vamos deixar isso aqui, ó. Sim. Isso é briga de casal. Ok, Então, assim, um lugar mas seguro pra mim é um isso- lugar que não tem uma pessoa externa desse jeito, tá ligado? Que eu não conheço.
cuidando dos meus filhos. Tá, Pra ok. mim é isso. Mas desse isso- nível não, eu tenho que estar junto. Ok. Eu não deixaria uma criança minha frequentar uma igreja, só pra... a minha afirmação é por causa disso. Eu não deixaria. Ok. Agora, a minha opinião. Eu não deixaria uma criança minha frequentar nenhum lugar sem a minha supervisão, porque nem dentro de casa é seguro pra uma criança. Exatamente. Quantas crianças são A abusadas maioria dentro do dentro de próprio lar? casa é do popular, e os lares do Brasil são formados, na sua maioria, por quem? Então a gente... Cristãos. Não. O quê? 85% do Brasil é cristão, galera. Você considera cristão? São formadas por pessoas. Isso não E foi, não, calma aí. foi Não, colocado em pauta aqui. calma aí. Por quê? Não foi Qual colocado que em foi? pauta, só um instante, deixa eu terminar a minha Cristãos, frase. Não a foi maioria. colocado em pauta aqui que cristãos são pessoas. Pessoas, elas têm as elas Vocês têm são quem, a então, própria, pô? elas têm Vocês as são quem, pô? atitudes Vocês são dela aliens? sendo boas ou ruins. Isso não diz sobre o grupo social que ela tá Diz, implicada. diz. Porque tem Ai, pessoas Quando a igreja, catolicistas, quando o umbandistas, Vaticano ajuda a cristãs, encobrir. que são pessoas Mas nós somos umbandistas, nós, me coloco aqui como umbandista, somos uma parcela tão ínfima da sociedade, tão pequena, e ainda somos uma religião sincretizada, sabe? Nós acreditamos em Jesus Cristo, né, na figura de Oxalá. Então eu não entendo realmente por que na hora de colocar todo mundo como impuro, vocês colocam um umbandista como primeiro ali, sendo que nós somos pouquíssimos, cara. Muito poucos mesmo. Deixa eu fazer um cafezinho, peraí. É um minutinho. a mesma coisa. Não, são pessoas que são São cristãs. pessoas independente de qual grupo social Isso, que ela tá mas a inserida. maioria delas é o quê? A criança, ela não está segura em nenhum ambiente e não adianta Mas você na colocar igreja- uma mas na afirmação igreja, que é somente na principalmente. igreja. Ok? Não é Não, principalmente. claro que acontece em vários lugares. Você Claro que acabou de acontece me em vários falar lugares. qual que é o lugar que as crianças são mais abusadas? Dentro de casa. Então, mas dentro da minha Então, casa, não a é minha o principal criança... objetivo dentro da igreja. A minha criança... Dentro da igreja, as a igrejas que minha você tá dizendo que são criança igrejas está que a gente segura na minha deveria... casa. Você mesmo falou que frequentou 23 anos uma igreja, que você já tentou 5 igrejas e que você iria em igrejas de pessoas que estão aqui. Sim, mas Então, as igrejas, assim, por exemplo, do pastor, você acabou de falar que você frequentaria ela porque eu até então... confiaria nele. Nos membros, não deixaria minha Tudo bem, criança você com alguém que eu não confiaria nele. conheço, tá ligado? Então ele tá Porque pegando, o que eu ele vejo está de pegando, notícia, ele está o que eu pegando vejo de dentro da igreja notícia não é dele isso. o cristianismo que deveria ser pregado em todas as igrejas. Que é o Não é cristianismo, essa parte de não abusar de criança Não, eu é estou só dizendo crime, né? cristianismo sobre a questão Independente de qualquer coisa, Eu não abusar falei de em nenhum criança é momento crime. que não seria crime. Então, mas Em eu nenhum tô momento que não reforçando seria que é, crime. porque você tá levando pra uma questão religiosa como se fosse a Porque religião você não tá deve. dizendo que dentro Sendo das ao igrejas... contrário. Não, você A igreja falou é um nem lugar do para as abuso, pessoas, você falou a sobre as igreja coisas que é um são. lugar para as pessoas fingirem que elas são pessoas que elas não são. Eu tô falando de vocês, tá? Se vocês não são as pessoas, né? Vocês são ótimos, todos vocês são incríveis, vocês não fazem nada de errado. Não é As pra pessoas coração. fingem, elas As serem pessoas quem elas são chegam em lá qualquer lugar. Eu posso estar aqui Não, fingindo ser uma chegam- pessoa que eu não Por sou. exemplo, olha só, E aí? o Eu posso fingir em SBT, qualquer lugar. que é a Ai, rede Júlia. cuidada por uma cristã, contratou, tá ligado? Contratou Mas eu não pessoas tenho- que eram Eu não tenho condenadas por nada... pedofilia. Nós não temos Mas as pessoas nada... estão nas igrejas, tem líder de criança pedófilo pra caralho. Você jogar no Google, hoje, agora. Nossa, em 2013 o SBT contratou um profissional para atuar como preparador de elenco da novela infantil Chiquititas, sem saber que ele havia sido condenado por pedofilia anos antes. Segundo a emissora, as certidões apresentadas à época não indicavam a condenação, razão pelo qual o histórico não foi identificado no processo de contratação. A informação veio a público em 2022, gerando repercussão. O SBT afirmou que o vínculo já estava encerrado havia anos e não mantém qualquer relação com o profissional e que revisou seus protocolos internos após o caso. Bizarro. Assim, ó, crianças abusadas em igreja. Mano, vai aparecer notícia. Umas 5 Thiago, só hoje. Thiago, só hoje. mas eu não Então, tô... assim, Tudo bem, eu não estou aqui é o pra ponto. discordar de você em Não relação a não você ter acha a crianças igreja um lugar dentro de seguro pra igreja. criança? Eu acho sim. Você deixaria sua criança na igreja com qualquer pessoa Eu que não tá lá? deixaria minha criança em nenhum lugar sem a minha supervisão. Nem Eu na acabei- Então é sobre isso, minha filha. É sobre isso, entendeu? Você deixa sua criança na escola. E é claro que coisas podem acontecer na escola, coisas horríveis, inclusive. Teve uma noite que eu não dormi direito, vendo aquele vídeo do menino, não sei o que ele tinha pedido, e a professora foi lá e pegou um calhamaço de livro e pum, na cabeça dele. Aquilo me tirou o sono. E eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro daquele vídeo. Pra mim, toca num lugar muito fundo, porque eu trabalho em escola. E a gente entra na família das pessoas, a gente se coloca no lugar da mãe. Que a gente sabe o trabalho que ela faz, sabe se ela tá casada ou não. A gente sabe se a criança é negligenciada ou não. Pelas situações que acontecem, se ela fica doente, quanto tempo que leva pra buscarem a criança, quantas pessoas são a rede de apoio daquela pessoa, daquela pequena pessoa. Então, assim, é óbvio que acontecem coisas na escola, mas a maioria dos profissionais, eles são feitos para poder cuidar da sua criança. Agora, a instituição igreja, por ser uma fachada de não ser uma empresa, de não ser um negócio, de não ter fins lucrativos, as pessoas de boa fé levam lá as suas intenções e a sua família. Mas você sabe que não é assim. Como não tem uma fiscalização, não tem um olhar ali profissional, você também não pode fechar os olhos e simplesmente... Agora, você dá a sua criança
na escola para ir trabalhar, entendeu? Eu tenho que deixar o meu filho 2 horas por dia com uma pessoa e confiar nessa pessoa e no filho dessa pessoa e no marido dessa pessoa. Infelizmente, eu tenho que deixar. Então, existem vários lugares onde uma criança pode, sim, ser abusada. Agora, o que ele está falando é que a igreja não é um local fiscalizado para tal, entendeu? Então, se eu for num buffet, numa festa infantil e largar o meu filho lá, é claro que uma desgraça pode acontecer. Mas você não concorda que existem várias pessoas ao redor e que todos estão com a mesma finalidade de olhar pelas crianças, sejam os monitores, sejam os donos da festa, sejam a maioria dos convidados. Agora, enfim, é uma história perdida ficar batendo de frente com quem quer defender a igreja. Deixa eu falar. Não tem como. Nem na escola, infelizmente, na escola a gente tem que deixar sozinho, porque não tem como a gente supervisionar. Mas quantas escolas... Ó, infelizmente, dá homeschooling, vai pros Estados Unidos e dá homeschooling pra criança. Hoje em dia tem câmera. Não só pelo abuso, mas pelo fato das crianças Porra, serem que bom. Por que não tem câmera na igreja? Por que não tem câmera na igreja? maltratadas, por elas serem agredidas dentro da São escola e não agredidos só nesse lugar também, pelo, elas são não só abusadas na pelo igreja, não tem abuso. câmera filmando elas na igreja, porque todo mundo lá, tá ligado? Todas as Ali igrejas é um não tem ambiente câmera, você tá que dizendo. as pessoas confiam Todas as naquilo igrejas ali. não tem câmera, você tá dizendo. Como assim todas as igrejas? Você tá dizendo, por que não tem câmeras nas igrejas? Você então afirma que nenhuma igreja tem câmera. Porque Como você, assim? Como assim você toda tá dizendo que igreja tem deveria, câmera? você acabou de falar que Deveria, deveria as que ter não tem, câmeras na deveria igreja. ter em Então, todas. as que não tem, Deveriam porque ter em infelizmente todas você pra vem ser um aqui com local pauta de que, seguro. a Deveriam grande ser em maioria, todas. a grande maioria, Todas tudo que têm, todas debate têm câmera. Não, Porque em tem nenhum lugar momento tá eu falei cheio que de todas criança. têm. Então, mas deveria ter, você entende? Você concorda? Eu falei que sim, Então, todos você os tá lugares errado. deveriam Então, você tá ter. errado, tem que ter câmera. Não é um lugar Tem que ter seguro câmera pra por conta das criança. pessoas e Tem não que ter porque câmera não porque pela é um ser local igreja, tem seguro que para ter criança. câmeras não por ser igreja. Por ser A igreja, igreja- sim, a porque igreja- eles não pagam impostos, eles têm que ter mais responsabilidade, você não acha, não? Pela isenção de impostos, que eles devem mais pra população do que a maioria. Igreja Deveria que ter prega o câmera, cristianismo, lugar que ela vai abusa pregar o de amor, criança. ela vai pregar a Chatice. generosidade, Lugar ela que vai pregar pessoas- você ser tipo assim, compatível com demora pra Jesus Cristo. sentar, Mas pra em todos falar os lugares tem esses pessoas ruins. bagulhos. Eu posso Aí, estar aqui e vai- fingir ter as pessoas que eu não cara, sou. mas todo lugar, você acha que uma igreja deveria ter de um nível desse? Não tô falando de pessoa ruim. Pessoa ruim, mano, pode ser nós, pessoa ruim que tá cometendo erros por aí agora. Pedófilo, não deveria ter. Deveria ter câmera Dentro em de qualquer todas, lugar vai todas. ter pessoas Você que tem ruins. criança, Sejam elas não dentro de deixa igreja seu ou não. filho ir Até pra igreja porque que foi não o que tem falaram no câmera. início. Esse local é Deus perigoso. falava o quê? Você mesmo falou que Deus andava mais com que pessoas? Não era com pedófilo, não. Não era com pedófilo. Não estou concordando com pedófilo. Em nenhum Então, momento eu vou concordar. Porque eu falei que era crime e falei que em nenhum lugar a criança estava protegida. Agora, Não, mas na igreja elas estão tá mais bom, a gente tá protegidas. Você acabou redundante de falar nesse pra mim que nós tem nem estamos, câmera. nós estamos Não tá redundantes nesse Você falou assunto. pra mim que não tem nem Sobre câmera nas ser igrejas, pô. palanque. Você acabou de falar pra mim que não tem Tá câmera na bom. maioria das igrejas, você falou. Por que você acha Então que deveria ter, mano, não é um local seguro, você entende? em todos os lugares deveria ter um lugar? Mas a igreja é um pouco mais. A igreja é um pouco mais. Ô, tá doido? Ele ganhou. Ah, não. Tem 10 minutos, dá pra rachar aí. Não, que isso, pô. E aí, mano? Tudo bom? Prazer, Não, não. Guilherme. Fala, Guilherme. Vamos lá, eu queria começar pra gente não dar aquela 10 mil voltas de você vir falar que 10 igrejas fazem isso e eu vim com Não, não é a só 10, né? Não é contra-resposta. só 10, tá ligado? Então, mas você vai falar 10 que aconteceu, eu vou falar 10 que não aconteceu e a gente vai dar ficando dando em cima. Não, mas não é só 10. Você sabe que não é só 10. Caralho, viu? Você vai falar um Não, número, então uma vamos passar essa porcentagem, parte, então, vamos entendeu? passar essa Entendeu? Só pra gente não ficar dando volta nisso, Vamos passar. como rolou durante o debate. Eu considero a igreja um ponto legal, algo certo, igual também a colega falou, que não tem nenhum lugar que é realmente protegido, mas é um lugar onde a criança vai aprender, vai poder conhecer a religião, ver também, né, anos pra frente, Concordo. se é o que ela acha ou não. E em geral, novamente, não entrando naquele ciclo de que todas são isso, em geral, é majoritariamente por pessoas boas. Tem pessoas boas que... Sim, é claro. Eu acho que o problema não é a igreja. O problema é a igreja, é a seita. Eu não gosto de usar esse termo travestido, porque ele é bem feio. Mas é a igreja, a seita performada como igreja. Então a gente sabe que a seita ela tem várias características e que para você participar de uma seita não precisa ser exatamente uma seita religiosa, tem seitas de vários tipos, mas muitas pessoas criam seitas e colocam ali o nome de igreja. E aí você tem um problema, porque na seita você aceita cegamente. E é nesse aceitar cegamente que você confia em deixar o seu filho 24 horas na igreja, porque ele tá muito bem lá, melhor do que ele estaria se ele estivesse na rua, né? No mundo secular. que, inclusive cristãos, vê a criança como algo bonito, algo a ser cuidado. Tem alguns demais, né? Então, mas não nesse sentido. Algo a ser cuidado, a ser amado. Inclusive,
Também não vou vir com... Mas a questão pra mim é o lance do acobertamento, tá ligado? Eu Aham. sei que existem pessoas em igreja que não são assim. Mas o lance é que eu não acho que é um local seguro, entende? Esse é meu ponto. Tu acha que é um local seguro? Eu- deixaria teu filho numa criança na escola dominical, lá na salinha com um professor e ficaria no culto lá de boa. Acho que sim, considerando Eu não deixaria, os pontos não é de nem- segurança, não é nem só- considerando os pontos de segurança, considerando que é uma instituição como qualquer outra, que deveria ter medida de segurança, deveria conhecer o Por lugar, exemplo, se a igreja- conhecer o pastor. Não acho que eu também Eu acho que chegaria, sabe- ó, eu vou ter um filho agora, Camila, eu te amo, Ravi, daqui a uns anos participe aqui do programa, também te amo. Você é pai? Você pai em fevereiro. Caralho, parabéns, Muito obrigado. mano. Caralho. Então, eu analisaria, porra, tô na igreja aqui hoje, frequento essa igreja, conheço essas pessoas, lógico que a gente nunca vai conhecer ninguém, Então esse 100%, é o meu ponto, esse é o meu ponto, entende? mas tem como ter uma base. Então, mas tem como ter uma base, Tem mas uma base, assim, por não dá pra exemplo, confiar quando é um negócio que é recorrente, mano. eu conheço parcialmente todos os meus parentes. Tenho uma visão de todos eles. Tem uma Não, certa a gente parte não deles. conhece nem nossos parentes direito, mano. Total. Você não sabe, eu não sei. Isso total, Eu não sei o que a meu gente pai vai fez, eu não sei o que rodar, meu total, pai fez total. da vida Mas a dele gente tem pra uma trás. visão, uma Minha ideia, mãe vai não sabe. imaginar. E a mesma coisa, eu vou querer meu filho em um ambiente no qual eu considero, no qual eu estudei assim, vi que é um lugar seguro, pelo que as pessoas aparentam, é um lugar seguro. Porque se for entrar na tese de que meu filho só vai ficar em um lugar no qual eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer nada. Não existe. Certeza absoluta não vai acontecer em nenhum lugar, exatamente. Igual ela falou, Nenhum em casa lugar. onde acontece a maior parte dessas coisas, desses Sim. abusos. Então, nenhum lugar é 100% seguro. Mas eu vejo alguns mais problemáticos no sentido de ser mais fácil desse tipo de gente entrar. Porque não existe muito questionamento em relação a isso. E quando acontece, que a gente viu o exemplo da Igreja Católica mesmo, foi assumido em 2019. Me falaram aqui que ele foi assumido, não, realmente estava acontecendo casos sistemáticos, tá ligado? Não um bagulho assim, um aqui, não, é casos sistemáticos, sacou? Eu acho E que... agora, Pausa. Obrigado, hein? Aí, mano, valeu, hein? Prazer, Thiago. Prazer. Meu nome é Ingrid. Prazer, Ingrid. Fala uma coisa, você tem filho? Não. Não, eu percebi que não. Eu tenho. Meu filho tem 13 Como é que você anos. percebeu que eu não tinha filho? Pelo jeito que você fala, Olha, eu falava igual eu falo hoje. E antes de ter filho, depois, não tem nada a ver. Já tá falando que tem filho, tem um pensamento elevado, pensa no outro, é melhor, mas ó. pelas teorias que você colocou dentro da sua cabeça, Não, não é você teoria, determina. não é teoria, não, se você tem uma opinião, é uma teoria sua. Não. Se não é uma lei, alguma coisa. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Então, Sim, é uma mas se a teoria gente sua. jogar no Mas você já é melhor zona porque você tem um filho. Né? Você não é a boa zona que você tem um filho? Google agora. Foi a página que eu falei, eu não dei como falar. Brasil Laico, todos os dias, tem pelo menos 5 a 4 casos de crianças sendo abusadas Certo. em igreja E a cristã. maioria, aonde que ocorrem esses abusos? Vai. Como assim? De crianças abusadas. A Por maioria pessoas da igreja. Não, a maioria são dentro de casa. Não, É das dentro de notícias, casa. eu tô falando das notícias. Não, eu não que tô falando das notícias que você vê. Eu não tô falando das notícias que você Ué, vê. mas como a gente vai ignorar as estou notícias? falando Pô? de A gente vai ignorar que aonde, todos os dias em qual tá tendo algum ambiente... pastor, a gente vai ignorar Calma, isso, deixa eu pô. falar. Eu estou te perguntando em qual Como é que eu vou ignorar as ambiente, notícias, pô? em qual ambiente existe uma porcentagem maior. É lógico que é em casa. Então, Por quê? certo. Porque muita Tudo bem, gente, aí você cristão, me fala são uma contra a coisa. educação Se a sexual na igreja escola, não é um ambiente né? seguro, a casa é um ambiente seguro? Não. Por quê? Qualquer lugar não é seguro para uma criança, Ah, mas porque a igreja- crianças uma igreja é são bem vulneráveis. mais, mano. Eu estou te falando... Tem gente eu que tem estou mais... E quem é que é contra o Estado intervir nessas situações onde a família é negligente com a criança? É a igreja. Que fala que é a família que cuida da criança. Que o Estado não tem que intervir. falando gente, porque eu tem sou mãe. todo tipo de pessoa Eu lá. posso falar de Ah. criança, eu posso Nossa, que lacrada é essa? Eu sou mãe, porra, eu também. falar com propriedade, porque eu sou mãe. Eu vivo isso, eu tenho essa preocupação, eu sinto isso. Você não, Ai, você lá- não tem filho. Isso é uma coisa, uma Oxi. opinião sua. Lacra como aí. sociedade Não, como mas um não todo. é opinião. Eu estou A falando Igreja como Católica mãe. abusou Eu de tenho criança propriedade pra falar isso. sistematicamente. Mas eu tenho propriedade pra falar isso. Você não tem. Só porque eu não tenho E filho, é o não que sei... Ó, gente, você que não tem filho, você não pode falar, Eu tô achar falando, ruim, você abuso de pode criança falar, por aí, você viu? não Claro pode que eu falar com posso. propriedade. Claro que eu Eu posso, posso eu acompanho falar. isso. Você não tem Eu filho. acompanho Mas isso. você não tem Calma, filho, você não sabe quais são as pessoas... preocupações de pais. A principal delas é... Tipo assim, você não tem filho, então você não sabe como é que alguém que tem filho se preocupa. Afinal de contas, os filhos dos seus irmãos, todas as crianças da sua família, foda-se. Tem que ter nascido do seu saco. que as crianças não sejam abusadas em locais. Lógico que não. Não é tua Claro que não. Quando meu filho nasceu, a preocupação... A minha seria, galera, a minha seria. preocupação quando meu Que filho bom que a nasceu sua não é, era mas que a meu minha filho tivesse seria. saúde. Jamais deixaria um Começa filho por aí. meu ir num Você tá tendo ambiente que eu não tenho... distintas Não é opinião. dentro de- Você tá o problema- falando, a mano, igreja. que todo dia sai nessa página, que as pessoas que estão vendo em casa, elas vão assistir, elas vão ver lá essa página. Todo dia sai pelo menos casos, e eles não pegam, assim, é líderes de igreja, é pastor, Sim, é obreiro, não sei só o que, isso que não vai abuso de criança, acontecer então só dentro assim... da igreja. O problema Mas não é a é onde? igreja, Mas o é problema onde? é quem Mas está é- dentro da igreja. É as Ah. pessoas que fazem as coisas dentro da igreja. Não é a igreja A igreja tá que fazendo vai o que pra proteger essas proporcionar. crianças? A igreja faz o que pra proteger Quem essas tem que crianças? fazer isso, a responsabilidade de fazer isso são dos pais. E nem todos Você é os a pais favor de protegem educação os sexual? Aí os pais não podem parar de ir na igreja, eles têm que continuar a ir pra igreja. Confiar no pastor. Mas se acontecer alguma coisa dentro da igreja, a culpa é dos pais. Tudo é individualizado. Tudo é individual. Tudo no final é o indivíduo que tem culpa, né? Nas Impressionante. escolas? Sim,
Com certeza sim. Só que eu também sou a favor de educação sexual dentro de casa. Não dá Então pra você... a gente concorda nessa parte, que é o principal caso, porque é tão fácil Mas você acontecer acha que a abuso educação em igreja. financeira vai impedir alguma coisa? Não, Porque educação essa sexual Desculpa, vai. a educação vai sexual, pedir, se ela tiver na escola, vai. e o que vai Vai pedir. na igreja vai impedir o quê? Vai pedir. Se uma criança é abusada, como que ela ela vai saber contar. Ela vai saber contar. Quando Nem a igreja sempre. vai... Se uma criança é ameaçada de morte, você acha que ela vai contar só porque ela teve não é uma ameaçada de educação morte, sexual? não é essa Não questão. é A ameaçada maioria das de crianças são morte. abusadas, elas nem sabem o que está acontecendo, as crianças, tá ligado? Elas não têm Mas isso aula. não acontece só dentro da A igreja. maioria da igreja, o Mas o deputado problema não é a cristão, igreja. todos eles são... Mas a maioria... Mano, o que a gente vê, qual local, Você acha que você vai definir o caráter da pessoa dependendo do lugar onde ela frequenta? Institucionalizado. Então, Não, eu não vou mas julgar o todo mundo problema que tá na não é igreja como igreja. pedófilo, não tô falando Não, isso. então você tá falando... Tchau, Ingrid. Galera, tem 4 minutos. Dá pro lacrador, porra. Deixa o lacrador gravar o videozinho dele mais um. Nossa, deixou o cara desmontado. Não, tu nem tentou, hein, mano. Nem fingiu, hein. Eu achei que o lacrador ia vir pegar teus 4 minutinhos, mano. E aí, velho? Prazer, Daniel. Prazer. Sou da Assembleia de Deus. Delícia. Qual Assembleia de Deus? Madureira? Ferreira. Sou ex-ateu ou ex-atua, como eu queria falar, né? Ateu? Ateu. Tu era ateu e antes de ateu tu era o quê? Não, nunca fui de igreja. Eu era, tá. Vamos lá. Normalmente essas pessoas que falam, ai, antes eu era ateu, agora eu sou da igreja tal. Ateu é quando você se define uma pessoa que não aceita as religiões, né? Acho que antes a pessoa é uma desigrejada, alguém que não conhece a religião, que não nasceu num seio familiar religioso e depois descobre uma religião. Aí falar que era ateu, sei lá, eu acho que é mais pra ter um storytelling, né? Porque as pessoas querem essa virada do herói. Então você tem que falar que era uma coisa e que Deus mostrou, fez a salvação da alma dele. A sua afirmativa a respeito de que criança não pode Na frequentar... verdade, são várias afirmativas. São 3 a gente proporciona das crianças Vou aqui. falar das crianças, vamos lá. Eu acredito que as crianças, assim como nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, elas também precisam ser ministradas pela Bíblia. Partindo desse pressuposto, as crianças também têm que estar na igreja. Você disse que tem igrejas, né? Você tem 3 igrejas? Poderia me dizer? Você falou que tem 3 igrejas, certo? 5 igrejas. Elas variavam entre assembleias batistas e uma foi Sara Nossa Terra. Ah, mas hoje você tem igrejas. Ah, não, sim. Tá. Crianças vão nessas igrejas que você tem? Não. Nenhuma igreja? Não. Nenhuma criança? Não. E por que não? Exatamente por isso. Mas você não segue a Bíblia como regra de fé e prática nessas Não, igrejas? não sou cristão. Não. E o que as suas igrejas pregam? A minha igreja tá pegando olhar pras pessoas Então, se uma, acima das leis religiosas que a gente... Gente, o nome igreja é uma brincadeira que ele faz com o local, né? Um espaço de egrégora, igreja se juntar ali e fazer alguma coisa em prol, brincando com essa coisa de que a igreja de verdade não tem ajudado e ele que é ateu vai abrir uma igreja porque ele é o próprio Deus. Ele faz essa brincadeira assim, né? É só ligar um pouquinho, né, os circuitos. Então, se uma criança quiser... Calma aí, pô. A minha Peraí, assim, se uma calma aí, criança pô. quiser entrar dentro da sua igreja, ela é proibida de entrar? Cara, se ela quiser ouvir a não palavra... vai ter, tipo assim, só se estiver do lado do pai. Não vai ter nada específico para crianças, porque esse tipo de lugar é igual... quem você acha que mais se atrai por entrar em igreja para líder de criança, tá ligado? A maior parte desses abusos que acontecem são pessoas que se aproveitam dos locais que elas estão, tá ligado? Não tô falando que nem o cristianismo em si promove a pedofilia, não é isso, mas os pedófilos, que são pessoas que todo mundo aqui não gosta e detesta, correto? Certo. E eles se aproveitam de locais onde eles estão sempre para abusar dessas crianças. Por exemplo, motorista de van. Acontece muito. Então, Tem notícia sobre isso. Tem notícia sobre o pastor exatamente por isso, porque eles têm acesso mas, a assim, essas crianças e tem uma confiança dos pais muito grande naquela Se uma figura. pessoa ela é abusada dentro de uma igreja, claro que a gente vai ressachar, certo? Mas Depende da igreja, né? A igreja católica começou só que- bastante, né? Então, mas eu não sou católico. Só que crianças, elas são abusadas em qualquer ambiente. Mas em as qualquer evangélicas ambiente da também, as sociedade. evangélicas também passam muito pano, também tá? faz. O Valadão falou que beijou a própria Mas filha eu não criança sou da Lagoinha, e eu sou da passaram, Assembleia de Deus. cristãos passaram pano. Não, mas Não, é engraçado, né? Ah, eu não sou católico. Ah, mas eu não sou da Lagoinha. Ah, mas eu não sou dessa congregação. Eu sou da congregação Ferreira. Aí vai diminuindo cada vez mais. Ah, mas eu sou eu. No final, ele vai ser responsável só por ele. O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Lagoinha em Belo Horizonte, afirmou em um culto voltado a homens que beijou a boca da própria filha enquanto ela estava distraída. Ah, eu vi isso daí. Eu lembro. Nojo, me deu nojo. Após a polêmica, a filha defendeu o pai, negando que tenha ocorrido algo inadequado. Claro que você vai defender o seu pai, né, meu amor? A situação chamou a atenção da Polícia Civil de Minas Gerais, que informou que apuraria as falas do pastor. Muito fácil também, é muito fácil. Não, mas assim, quando os você cristãos fala... passaram pano, mano. quando você então fala os existe, cristãos... não tô falando que você Não, ou sim, vocês, sim. mas assim, tem cristão os cristãos, que passou pano pra ele, quando você muitos fala da assim, igreja dele, peraí, muitos estão até só hoje. pra mim, Eu não aqui, ó. ficaria numa igreja que o pai fala Certo, que eu peraí, beijei uma filha peraí. adolescente Quando você daquele fala assim, jeito, ó, tá ligado? Não os ficaria. cristãos, uma coisa é uma pessoa falar que é cristã. Ah, mas aí falar da não, boca pra não, fora. aí é foda. Outra Aí é coisa, foda. não, Então quer dizer porque que se um petista for matar É a falácia do falso escocês, não é isso? Ou do verdadeiro escocês, não sei, que tipo...
Eu sou verdadeiro. É que ele não era de verdade. Alguém eu não vou considerar. Não, Não, aí mas você não é petista, não, é então, cristão. mas você entende Se um uma petista pe- um petista quando é um você fala esquerdista. assim, Um esquerdista matar ó, alguém, aí eu vou falar, não, peraí, mas ele não é quando você esquerdista de fala- verdade, ó, porque ele matou quando você alguém. fala a Não é assim, maioria, mano. a maioria quantas pessoas? Qual é a 85, estatística? 85% da população brasileira se considera cristã. Tá, não, Essa eu tô falando estatística. da estatística dos cristãos. Quantas crianças são abusadas? Você consegue verificar isso aí? Cara, Você consegue falar cara, a quantidade de pessoas? Pelo menos Ah. 5 por dia. Por dia? Pelo menos 5 por Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o Brasil registrou mais de 83 mil casos de estupro e estupro de vulnerável em 2023, dos quais 61% tiveram como vítimas crianças de até 13 anos. Os registros mostram também que na maior parte dos abusadores é conhecida das vítimas, com a maior parte dos crimes ocorrendo em ambiente doméstico por familiares ou pessoas próximas. No entanto, não existem estatísticas oficiais que indiquem quantas crianças são abusadas em igrejas no Brasil. dia vai esses ter 5 algum casos, noticiário. Pelo e- menos vai ter algum. E todos pelo esses menos casos são reais? Todos, vai- categoricamente? vai questionar Não, uma tô falando que eu tô teoria. questionando, mas Gente, categoricamente todos são que- reais? É claro que são nojo, reais, a página do cara. Brasil laico, todos os dias, mano. Que nojo. Todos os dias. Falsa acusação, a gente vai debater Não, mas falsa é que tá, acusação de quando novo, você galera. pega uma página- Galera, ó, criança. quando você Galera, pega- quando a criança falar pra você que foi abusada, nunca em primeiro lugar fale isso. Que Mas nojo. vamos ver se é calma, tá? Ouça a sua criança, tá? Não vem com esse papo de mas tem que questionar. Calma, tá? Calma. Aqui, ó, nós partimos do Eu pressuposto acho isso seguinte, nada a ver. ó, Questionar a criança de um nós bagulho falamos desse aqui do- já é difícil falar, pô, de um abuso. Imagina sabendo que os adultos podem estar aí. E se eu questionasse? Pode se duvidar Ó, de mim. se a nossa- É exatamente se a por causa nossa- desse se a nossa pensamento que elas regra não de contam. Se duvidam das mulheres, é óbvio que vão duvidar de outra minoria, que são as crianças, né? Tá ligado? Como a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você não, entende que nem todo mundo não, tá mas, ali. mas eu tô falando de mim, tô falando de todo mundo, tô falando de mim. O que Eu sei que, acredito- eu sei que, eu mano, não eu sei acredito que no você não Jesus concorda com histórico, isso, eu mas acredito no Jesus, o ponto filho de você acha que é um Deus local encarnado. seguro? Oi? Você acha que é um local seguro? Com Mas toda assim, notícia que a gente teve, você acha que é um local se a gente for seguro? falar de lugar seguro, a creche não é segura. Paz, insalubre, bicho. É isso, né? Resumindo, 20 crentes mostrando porque um rapaz virou um ex-crente. Tratem os crentes igual eles tratam os gays. Não sou contra você, sou contra a sua prática. Você aceitaria um pedófilo na sua casa? Se ele se arrepender, isso chega a ser patético. Todo mundo fazendo seus comentários desse vídeo. E meu filho acordou. É isso. Tô vendo vídeos até o meu filho acordar. Meu filho acordou. Deu pra assistir bastante coisa. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por mais que eu tenha feito uns erros ali, vou tentar consertar nos cortes. E é isso, pessoal. Se puderem deixar um hype nesse corte, comentarem, para que o YouTube entenda que eu ainda estou aqui. Assim como a Fernanda Torres, eu ainda estou aqui nesta plataforma. Bom domingo para vocês e valeu!